Imagine a cena. As luzes do templo se acendem sobre o palco, a música sobe, envolvente, emocionante, e o pregador se levanta com a Bíblia erguida bem alto, acima da cabeça, para que todos vejam. A voz dele troveja pelos alto-falantes, e ele grita as palavras que aquela multidão já conhece de cor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E o povo se levanta. Milhares de mãos se erguem segurando envelopes, cartões, ofertas. Os corações batem acelerados, cheios de uma expectativa quase febril de retorno, de multiplicação, de prosperidade. Provai-me, dizem eles. Provai-me, Senhor, e abre as tuas janelas sobre a minha vida financeira. Um único versículo, arrancado do meio do capítulo, isolado de tudo o que vem antes e de tudo o que vem depois, transformado num contrato comercial entre o fiel e o céu. Deposita a tua oferta, e Deus é obrigado a te devolver, multiplicado. Esse versículo, o 10º de Malaquias 3, se tornou provavelmente o mais recortado, o mais citado e o mais explorado de toda a Bíblia. Ele é a espinha dorsal de campanhas inteiras, de correntes de prosperidade, de promessas de enriquecimento sobrenatural. E quase ninguém, absolutamente ninguém naquele culto, já leu o capítulo inteiro de onde ele foi arrancado. Porque se você fechar os olhos daquele culto barulhento e abrir Malaquias 3, desde o primeiro versículo, você vai descobrir uma coisa que vai te deixar sem chão. Este capítulo não é sobre enriquecer. Este capítulo não começa com janelas se abrindo e dinheiro caindo do céu. Ele começa com fogo. Ele começa com um Deus que anuncia a sua vinda ao templo, mas não para abrir a carteira dos fiéis. Ele vem para refiná-los, como se refina a prata, no calor, na fornalha, até que toda a impureza suba à superfície e seja removida. As primeiras palavras deste capítulo não são de bênção fácil. São uma pergunta que gela. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives. Percebe o abismo? O versículo que arrancaram para vender prosperidade está preso dentro de um capítulo sobre juízo, sobre purificação, sobre um Deus que chega com fogo antes de chegar com bênção. Eles pegaram a única frase que soava lucrativa e jogaram fora todo o resto. Todo o contexto de refino, de arrependimento e de temor que dá sentido a ela. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que realmente está escrito ao redor do versículo mais recortado da Bíblia inteira. Vou te levar pelo capítulo completo, do fogo do ourives até as joias do rei. E eu te aviso desde já. Quando você finalmente enxergar Malaquias 3 por inteiro, você nunca mais vai conseguir ouvir aquela pregação de dízimo da mesma forma. Alguma coisa vai se quebrar dentro de você, e no lugar vai nascer algo muito mais profundo do que a esperança de dinheiro. E antes de continuarmos, se você deseja conhecer as Escrituras como elas realmente são, sem recortes e sem distorções, visite o nosso site Escola do Príncipe. Para entender por que o capítulo começa com fogo, você precisa saber o que o povo tinha acabado de dizer. Bem no fim do capítulo anterior, no último versículo de Malaquias 2, Deus registra uma queixa amarga que subia dos lábios daquela geração. Eles diziam: "Onde está o Deus do juízo?" Era uma pergunta carregada de cinismo. Eles olhavam ao redor. Viam os arrogantes prosperando. Viam os que praticavam o mal seguindo a vida sem consequências. E concluíam que Deus havia se ausentado, que ele não se importava, que o juízo
nunca viria. Era quase um desafio. Cadê esse Deus que julga? Cadê a justiça que vocês tanto anunciam? E era como se dissessem: manda esse Deus vir então, se ele existe. E Malaquias 3 é a resposta divina a esse desafio. Deus responde: vocês querem que eu venha? Vocês clamam pela minha vinda? Pois eu virei. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Vocês me buscam? Então eu chegarei ao meu templo, de repente, sem aviso. Mas então, imediatamente, vem a virada que aquele povo cínico não esperava. Deus faz uma pergunta que transforma o desafio deles em terror. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Entenda o peso dessa pergunta. Eles pediam a vinda de Deus, imaginando que ela seria contra os outros. Que o juízo cairia sobre os ímpios lá fora, sobre os inimigos, sobre os pecadores óbvios, e que eles, o povo religioso, ficariam de camarote, assistindo a justiça divina descer sobre os outros. Mas Deus vira o holofote e o aponta para eles mesmos. Quem suportará? Quem subsistirá? A vinda que vocês pedem, vocês têm certeza de que vão sobreviver a ela? Porque quando eu chegar, o fogo não vai queimar apenas o inimigo lá fora. Ele vai começar pela minha própria casa, pelo meu próprio povo, pelo templo onde vocês se acham seguros. E aqui está a verdade que a igreja moderna perdeu por completo. A vinda de Deus nem sempre é alívio. A presença de Deus nem sempre é conforto. Para o coração impuro, para a religião morna, para o adorador que se acostumou a oferecer sobras, a chegada de Deus não é abraço, é confronto. Ele descreve a si mesmo ali como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Duas imagens de limpeza violenta. O fogo que derrete o metal para separar a escória. O sabão forte que esfrega o tecido até arrancar a mancha. Deus não vem passar a mão na cabeça de ninguém. Ele vem limpar. O cristianismo de hoje ensina o povo a desejar a presença de Deus apenas como uma experiência agradável, uma emoção morna e reconfortante, uma sensação boa no culto de domingo. Mas o Deus de Malaquias 3 é um fogo consumidor, e o encontro real com ele expõe tudo o que há de impuro em nós. Quem pede a vinda de Deus, imaginando apenas bênção, não leu quem Deus é. A pergunta continua ecoando sobre a tua vida. Se ele viesse hoje, de repente, ao teu templo interior, você suportaria? Você subsistiria diante do fogo? E é justamente para te preparar para esse encontro real com o Deus Santo que existe a Escola do Príncipe. No nosso site você encontra e-books escritos para te confrontar com o Deus das Escrituras, não com a versão domesticada dos púlpitos. Acesse Escola do Príncipe online, procure pelos nossos e-books e use o cupom Escola do Príncipe para garantir o seu desconto. Porque conhecer o Deus real hoje é melhor do que não subsistir diante dele depois. Agora observe a imagem exata que Deus usa para descrever o que ele fará quando chegar, porque ela é uma das mais belas e mais mal compreendidas de toda a Escritura. O versículo diz: e assentar-se-á como afinador e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Assentar-se-á. Ele se senta, e se senta para refinar prata. Para o povo daquele tempo, essa imagem era vívida e conhecida, porque todos já haviam visto um ourives trabalhando. E entender como ele trabalhava muda completamente a forma como você enxerga o sofrimento na sua vida. O ourives pegava a prata bruta, cheia de impurezas, e a colocava no cadinho,
sobre o fogo. Mas ele não jogava a prata nas chamas e ia embora. Ele fazia exatamente o que o versículo diz. Ele se assentava. Sentava-se diante da fornalha e não tirava os olhos do metal. Por quê? Porque o calor precisava ser preciso. Quente o suficiente para derreter a prata e fazer a escória, toda a sujeira, toda a impureza, subir à superfície, onde poderia ser retirada. Mas se o fogo passasse do ponto, se a prata ficasse tempo demais ou calor demais, ela seria destruída, arruinada para sempre. Por isso o ourive se sentava, vigiava, controlava a temperatura, mantinha a prata no fogo pelo tempo exato, nem um segundo a mais. E havia um sinal, um único sinal, pelo qual o ourive sabia que o trabalho estava completo, que a prata finalmente estava pura. Ele sabia que havia terminado quando olhava para a superfície do metal derretido e enxergava o seu próprio rosto refletido nele, limpo, nítido, sem distorção. Enquanto ainda havia impureza, a imagem era turva. Quando a prata estava completamente purificada, ela se tornava um espelho perfeito, e o ourives via a si mesmo. Era esse o momento em que ele retirava a prata do fogo. Nem antes, nem depois. Exatamente quando podia se ver refletido. Você percebe o que Deus está dizendo sobre a tua vida? O fogo que você está atravessando não é sinal de que Deus te abandonou. É exatamente o contrário. É o sinal de que o ourives está sentado, bem diante de você, com os olhos fixos em você, controlando cada grau de calor, sem nunca deixar a temperatura passar do ponto que te destruiria. O fogo não é abandono. É a mais intensa forma de atenção. É Deus tão comprometido com a tua purificação que Ele não sai de perto, não desvia o olhar, não te deixa um instante sozinho na fornalha. E Ele mantém você ali pelo tempo exato, até que toda a escória suba e seja removida, até que Ele possa enxergar o rosto de Cristo refletido em você. E aqui está o refrão que vai atravessar todo este vídeo. Deus não prometeu abrir as janelas para quem não deixou entrar o fogo. O refino vem antes da bênção. A purificação vem antes da prosperidade. E o sofrimento do justo quase nunca é punição. É purificação. É o ourives trabalhando a prata, removendo aquilo que você sozinho jamais conseguiria remover. Então eu preciso te confrontar com uma verdade difícil. Aquele fogo que você tanto tem pedido a Deus para apagar, aquela provação que você implora que termine. E se ele for exatamente o fogo que o próprio Deus acendeu para te purificar? E se, ao pedir o fim do fogo, você estiver pedindo para sair da fornalha, ainda impuro, antes que o ourives possa ver o seu rosto em você? Agora chegamos ao coração do capítulo, ao ponto onde está aquele versículo famoso do dízimo. E você vai ver que ele não aparece sozinho. Ele vem precedido de um chamado que muda tudo. Antes de falar em ofertas, antes de mencionar dízimos, Deus diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, voltai, arrependei-vos, antes de qualquer conversa sobre dinheiro, sobre bênção, sobre janelas abertas. Vem o chamado ao arrependimento, ao retorno, à volta do coração para Deus. A primeira exigência nunca foi a carteira, foi a conversão. E é logo depois desse chamado que vem a acusação que os pregadores de prosperidade adoram usar. Deus pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E aqui o púlpito moderno para. Ele congela exatamente neste ponto. Aponta o dedo para a congregação e diz: estão vendo? Quem não dá o dízimo está roubando a Deus,
é ladrão, está sob maldição. E encerra o assunto no dinheiro, como se o único roubo possível contra o Todo-Poderoso fosse deixar de depositar uma porcentagem no gasofilácio. Mas quem lê o livro de Malaquias desde o começo sabe que o roubo denunciado ali é muito mais profundo e muito mais assustador do que moedas não entregues. Volte ao primeiro capítulo de Malaquias e você vai entender que tipo de roubo Deus estava realmente denunciando. O povo trazia ofertas, sim. Eles não haviam parado de oferecer. O problema é o que eles ofereciam. Deus os confronta. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo, não é mal? Eles pegavam o melhor do rebanho, o animal saudável, forte, valioso, e guardavam para si. E para Deus, para o altar do Senhor, levavam o refúgio, o cego, o aleijado, o doente, o animal que não servia para mais nada, aquele que eles descartariam de qualquer forma. Ofereciam a Deus as sobras, davam ao Rei do Universo aquilo que nem eles mesmos queriam. Esse é o verdadeiro roubo. Não é apenas reter o que pertence a Deus, é oferecer a Ele o que não presta enquanto se guarda o melhor para si mesmo. É dar a Deus as horas que sobram do dia, a atenção que sobra do cansaço, o coração pela metade, a adoração sem temor, a religião de aparência sem entrega real. É chegar diante do santo com o cego e o coxo da tua vida, com os restos da tua energia e da tua devoção, e chamar isso de oferta. O homem moderno faz exatamente o mesmo, apenas sem cordeiros. Ele dá a Deus o tempo que não usa para mais nada, a sobra da sua vida, e acha que está sendo generoso. Percebe como o roubo é muito maior do que o dízimo? Você pode entregar cada centavo da tua porcentagem e ainda assim estar roubando a Deus, se o teu coração está guardado para você, se a tua melhor parte pertence a outras coisas, se o que você oferece a Ele é apenas o que sobrou depois que você já se serviu de tudo. O verdadeiro roubo não é só do bolso, é do coração, e é possível ter as finanças em dia com a igreja e a alma inteira sonegada de Deus. Então examine com honestidade. O que você tem oferecido a Deus? O melhor ou as sobras? O cordeiro saudável ou o animal que você descartaria de qualquer jeito? Agora sim, depois de todo esse contexto, chegamos ao versículo mais famoso. E finalmente você poderá lê-lo como ele realmente é. Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E eu quero deixar uma coisa muito clara. Essa promessa é verdadeira. Ela é generosa. Ela é linda. Deus realmente promete abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Não estou aqui para negar a promessa. Estou aqui para resgatá-la das mãos de quem a sequestrou. Porque o púlpito moderno cometeu duas fraudes graves com esse versículo. A primeira fraude foi transformar uma promessa feita a uma nação inteira num contrato individual de retorno financeiro. Malaquias falava a Israel, ao povo da aliança, sob a lei, dentro de um sistema em que o dízimo sustentava os levitas, o templo e os pobres. A promessa de fartura na terra era coletiva, nacional, ligada à obediência de todo o povo à aliança. Mas os pregadores de hoje pegaram isso e venderam como se fosse uma máquina automática de enriquecimento pessoal. Você deposita a tua oferta e Deus é obrigado a te devolver, multiplicado na tua conta bancária.
transformaram o Senhor dos Exércitos num sócio de investimento e a fé num esquema de retorno garantido. Mas a segunda fraude é ainda pior, e é a que dá nome a este vídeo. Eles arrancaram o versículo 10 do capítulo que o cerca. Eles pegaram a promessa das janelas abertas e a separaram de tudo o que vem antes. Separaram do fogo do ourives, no versículo 2. Separaram da purificação da prata, no versículo 3. Separaram do chamado ao arrependimento, no versículo 7. Separaram da denúncia do coração que oferece sobras. Pegaram a única frase que soava lucrativa e a extraíram cirurgicamente do seu corpo, deixando morrer todo o resto. E o resultado é uma pregação que promete as janelas abertas sem nunca mencionar o ourives sentado diante da fornalha. Eles querem o versículo 10 pulando os versículos 2 e 3. Querem a bênção sem o refino. Querem a abastança sem a purificação. Querem as janelas dos céus escancaradas sobre uma vida que nunca deixou o fogo entrar. Sobre um coração que nunca se voltou em arrependimento. Sobre uma adoração que ainda oferece o cego e o coxo. Reivindicam a recompensa da aliança enquanto ignoram por completo as exigências da aliança. É como querer a colheita sem a lavoura, o diploma sem o estudo, a coroa sem a cruz. E aqui, o refrão precisa bater com toda a força. Deus não prometeu abrir as janelas para quem não deixou entrar o fogo. A ordem do capítulo é inegociável. Primeiro o Senhor vem ao templo. Primeiro o fogo do ourives. Primeiro a purificação da prata. Primeiro o retorno do coração. E só então, dentro desse contexto de povo refinado e reconciliado, a promessa das janelas se cumpre. Quem inverte a ordem, quem quer as janelas antes do fogo, não está reivindicando a promessa de Deus. Está reivindicando uma falsificação que costuraram por cima dela. A bênção de Malaquias 3 é real, mas ela mora no fim de um capítulo de fogo, não no começo de um esquema de prosperidade. Agora vem a parte do capítulo que praticamente ninguém prega, porque ela não serve para vender nada. Depois de toda a repreensão, Malaquias registra uma conversa espantosa entre o povo e Deus. As pessoas diziam: palavras duras temos proferido contra o Senhor. E quando questionadas sobre o que haviam falado, a queixa vem à tona, crua e amarga. Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos guardado seus preceitos e andarmos de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Leia isso e veja como é atual. Eles estavam dizendo: não vale a pena servir a Deus. Não adianta ser fiel. Olhem os arrogantes. Olhem os que fazem o mal. Estão todos prosperando, felizes, ricos. Enquanto nós, que tentamos obedecer, não vemos vantagem nenhuma. Essa é exatamente a queixa da nossa geração. Por que ser fiel se os infiéis vivem bem? Por que buscar santidade se os que zombam de Deus têm sucesso, fama e dinheiro? Por que carregar a cruz, resistir ao pecado, guardar a pureza, se o mundo inteiro faz o que quer e parece feliz? É a lógica do coração, que mede a fé pelo retorno visível, que serve a Deus esperando vantagem. E ao não ver a vantagem imediata, conclui que servir a Deus é inútil. É o mesmo espírito do dízimo trocado por prosperidade. Eu obedeço. Logo Deus me deve. E quando o pagamento não vem no formato esperado, vem a revolta. Mas foi no meio exato dessa geração cínica, cansada e revoltada, que aconteceu algo lindo. O versículo 16 muda completamente o tom. Então aqueles que temeram ao Senhor
falavam frequentemente um ao outro. No meio de uma multidão que reclamava, que dizia ser inútil servir a Deus, que invejava os ímpios, existia um pequeno grupo diferente, um remanescente, pessoas que, em vez de reclamar de Deus, falavam frequentemente sobre Deus umas com as outras, que temiam o Senhor num tempo em que ninguém mais o temia, que permaneciam fiéis quando a fidelidade parecia não valer a pena. Eles não estavam cobrando bênçãos. Eles estavam simplesmente honrando o nome do Senhor no meio de uma geração que o desprezava. E veja o que Deus fez com essas pessoas. O versículo continua. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Deus tem um livro de memórias. E nesse livro ele registra, um por um, os nomes dos que o temeram num tempo de mornidão. Enquanto as multidões gritavam por janelas abertas e retorno financeiro, enquanto a maioria reclamava que servir a Deus era inútil, o céu estava escrevendo silenciosamente os nomes de um punhado de fiéis que não buscavam recompensa, apenas temiam e amavam o nome do Senhor. Eles não sabiam que estavam sendo anotados. Mas o Deus que se assenta como ourives também se assenta como escriba, registrando os que permanecem. Então eu preciso te fazer a pergunta que este bloco inteiro estava preparando. Entre esses dois grupos, onde está você? Você está entre a multidão que cobra bênção, que mede a fé pelo retorno, que acha inútil servir a Deus quando não vê vantagem? Ou você está entre o remanescente que teme o nome do Senhor, mesmo sem promessa de recompensa? Mesmo quando os ímpios prosperam? Mesmo quando ser fiel parece não valer a pena? Porque só um desses dois grupos está tendo o nome escrito no livro de memórias de Deus. Chegamos ao final do capítulo. E é aqui que Deus revela o destino daquele pequeno remanescente, cujos nomes ele estava anotando. E o que ele diz sobre eles é uma das declarações mais ternas de toda a Escritura. O versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão a minha propriedade peculiar. No original, a imagem por trás dessa expressão é a de um tesouro especial, de joias guardadas, das pedras mais preciosas que um rei separa e reserva só para si. Deus olha para os que o temeram no meio da mornidão e diz: estes serão meus, estes serão as minhas joias, o meu tesouro particular, no dia em que eu formar a minha propriedade. E agora, amarre isso a tudo o que viemos construindo. Lembra da prata do versículo 3? A prata que foi colocada no fogo, refinada, purificada pelo ourives que se assentou e não tirou os olhos dela? Pois olhe onde essa prata vai parar. Ela não foi refinada para ser destruída. Ela não passou pelo fogo para virar cinza. Ela passou pelo fogo do versículo 3 para se tornar a joia do versículo 17. O refino tinha um destino o tempo inteiro. E o destino nunca foi a destruição. Era a coroa. Era o tesouro. Era transformar prata bruta e impura em joia digna de pertencer ao rei. Quem suporta o fogo do ourives se torna o tesouro do Senhor dos Exércitos. Você entende agora por que o fogo na tua vida não é o fim? Ele é o processo. É o meio pelo qual Deus transforma o que há de bruto e impuro em você numa joia que reflete o rosto de Cristo. Aquele que se recusa ao fogo permanece prata bruta, cheia de escória, sem valor para o tesouro do rei. Mas aquele que se entrega ao ourives, que suporta o calor, que deixa a escória subir e ser removida, esse é recolhido, lapidado e guardado como propriedade peculiar de Deus. As janelas abertas eram uma promessa. Mas tornar-se joia nas mãos do Rei Eterno, isso é infinitamente maior do que qualquer bênção que caia de qualquer janela.
E o capítulo se encerra com uma frase que resolve toda a queixa daquela geração. O versículo 18. Então tornareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Lembra que eles reclamavam que os ímpios prosperavam e que servir a Deus era inútil? Deus responde: espere o dia. Vai chegar o dia em que a diferença, que agora parece invisível, será revelada diante de todos. A distinção que o dinheiro não podia comprar, que a prosperidade não podia provar, que nenhum dízimo jamais garantiu, essa distinção será finalmente manifesta. E de um lado estarão as joias refinadas pelo fogo, e do outro, a escória que se recusou a ser purificada. Então este não é um chamado à acusação, é um chamado ao autoexame. Enquanto ainda há tempo, deixe o fogo entrar. Pare de fugir da fornalha. Pare de pedir as janelas antes do refino. Entregue-se ao ourives que se assenta diante de você, com os olhos fixos em você, esperando o momento de ver o seu próprio rosto refletido na tua vida. Se esta palavra te confrontou, escreve nos comentários. Não por vaidade, mas como um clamor diante do Pai. Senhor, refina-me até enxergares o teu rosto em mim. Escreve isso e leva em sério. Se inscreve neste canal. Ativa o sino para não perder as verdades que a Igreja Moderna recortou. E compartilha este vídeo com alguém que só conhece o versículo 10, mas nunca leu o capítulo inteiro. E se você deseja conhecer as Escrituras sem recortes e sem distorções, visita o nosso site Escola do Príncipe e confere os nossos e-books. Acesse Escola do Príncipe PIN online, usa o cupom Escola do Príncipe e garante o teu desconto. Porque aqui nós não vendemos as janelas. Aqui nós te levamos ao fogo que te transforma em joia.